Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 6 de março de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui, né, reunidos, a Jesus, nosso querido e amoroso mestre, amigo incondicional de nossas almas, por todo o apoio recebido em todos os momentos de nossa vida. E a esta equipe de trabalhadores no campo espiritual, essa operosa equipe da Comissão de Abel Sebastião de Almeida, que planeja, que organiza e que conduz os trabalhos desta casa. Quando entramos aqui, o trabalho já começou. Eles já nos analisaram, já nos avaliaram, já viu o que nós estamos precisando. Então, nós agradecemos muito. Que nossas palavras iniciais sejam de agradecimento. Bem, meus irmãos, então nós vamos dar início aos trabalhos. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Médiuns, livro fundamental para todos aqueles que trabalham no campo da mediunidade, sejam os médiuns propriamente ditos, né, que estão operando no campo mediúnico, os irmãos que estão operando no campo mediúnico, como os doutrinadores, enfim, todos aqueles que estão se relacionando neste campo. O médium precisa estudar. Se o espírita não pode parar de estudar, o médium em particular, ele tem muito mais responsabilidade no campo do estudo, porque ele não pode se permitir o exercício da mediunidade sem o conhecimento pormenorizado de como as coisas ocorrem no plano espiritual. Por isso precisamos estudar muito, estar muito atentos ao conhecimento espírita. Então, meus irmãos, para nós podermos cumprir com a nossa programação, não nos alongarmos muito, só vou dar uma informação. Nosso boletim informativo de março vai ser divulgado até amanhã pela manhã. Então, quiçá hoje ainda, mais tarde. Está muito interessante, tem matérias novas, e vale a pena fazer o download, baixar. Vamos colaborar, vamos escrever também, colocar um pouco das nossas ideias. Poxa, todos nós aqui temos muito a colaborar. O boletim, ele existe por nós, para nós e para a causa espírita. Eu vou pedir à nossa irmã Marisa, então, que faça a leitura da página do Evangelho preparatória dos nossos trabalhos. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Qualidades da Prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuidais de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai,
que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará o pecado. Isso está em Marcos, no capítulo 11, do versículo 25 e 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está em Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Jesus definiu claramente as qualidades da pressa. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Isso está no capítulo 5, itens 7 e 8 do Evangelho. Um bom estudo para nós. Bem, meus irmãos, hoje o estudo será feito pelo nosso irmão Antônio Caetano. É um estudo gravado, do maravilhoso e do sobrenatural. Já estamos no capítulo 2 do Livro dos Médiuns. Então vamos prestar a máxima atenção. Acompanhar através da rádio da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, hoje nós vamos verificar aí no capítulo 2 o item do maravilhoso e do sobrenatural, que começa assim: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com viso de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Então, esse conceito, de continuidade da vida, isso aí está presente em todos os povos, as crenças de todos os povos, porque é algo inato nosso. Nós somos espíritos e a gente já traz esse conhecimento de lá do plano espiritual. Responde os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Aí ele refuta, mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias à lei da natureza, que não é nem pode ser uma destas leis. Acompanhar a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Então, as religiões tradicionais, elas não
não conseguem responder, né? Não tem resposta para todas as perguntas, coisa que o Espiritismo vem justamente fazer, preencher essas lacunas, né? Você tem aí uma cadeia de eventos, de acontecimentos, né? O Espiritismo explica o Criador, né? A primeira pergunta, o que é Deus, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, vem aí com os atributos da divindade, explica, né, que todo, para ser o efeito inteligente, a causa há de ter inteligente, mostra a necessidade de continuidade, né, essa noção de continuidade, que nós continuamos, que nós progredimos, né, enfim, ele fecha, né, todo um pensamento da suporte, não é, a crença, um suporte racional. Essa é a grande contribuição, né, do Espiritismo. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato nem de maravilhoso, né? Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante à doutrina espírita. Então, a doutrina espírita ela revela o que está por trás do dito maravilhoso, e nós, entendendo esse mecanismo, ele deixa de ser maravilhoso para ser algo natural, né? Então, o pensamento é um dos atributos, né, do espírito, né? E eles atuam sobre a matéria, ele nos impressiona os sentidos. Então, eles podem transmitir seu pensamento. Então, você sabendo disso, uma comunicação espírita, uma manifestação espírita, ela deixa de pertencer ao campo do maravilhoso, né? Entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade? Responde, constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra, antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que naquela época só o diabo era possível andar tão depressa. Imagina, né? As comunicações que nós temos hoje, aí, os smartphones, né? Enfim, o que seria obra de quem então, né? Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Então, o Espiritismo ele traz sempre esse pensamento racional, né? Quer dizer, está derrogando a lei da natureza. Vem cá, tu conhece todas as leis da natureza para dizer que isso pode e aquilo não pode, né? Por que um fluido não pode contrabalançar o peso da gravidade, né? Assim como o hidrogênio, né? No caso aí no exemplo que ele dá, né? Não tinham os dirigíveis naquela época que levavam um bocado de gente, era mais pesado que o ar. No entanto, o hidrogênio não entrava ali para contrabalançar o peso do balão, né? Ele não derrogava as leis da gravidade conhecidas. Por que um fluido, né? Por que não pode dizer existe um fluido que nós não estamos vendo que possa fazer isso, né? Pensamento lógico. Continuando. Notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação e unicamente para mostrar por analogia que o fato não é fisicamente impossível, né? O Kardec em nenhum momento ele vai e é taxativo, é assim porque é assim, né? Ele está sempre demonstrando, né, a possibilidade daquilo acontecer. Ora, foi exatamente por quererem
ao observar essas espécies de fenômenos, proceder por assimilação, que os sábios se transviaram. Né? Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural, e tudo o que por agora é tudo o que por agora podemos dizer. Então, você nega alguma coisa, mas você não prova. Não existe. Não quero essa pessoa. Não existe. Isso é sobrenatural, isso aí é crendice, não é? Mas eu não consegui provar. Não é? Se eles alegam que a gente não consegue provar que existe vida após a morte, tem pessoas que em todas as provas aí alegam que não tem prova, que aquela frase, nunca ninguém voltou de lá para falar. Claro que voltou, inúmeras vezes, né? E deu inúmeras provas, mas as pessoas continuam negando, né? Só que não demonstram a impossibilidade. É muito fácil você chegar e falar, não, possível, o homem não foi à Lua, isso é impossível. Né? Então, a prova que não pode ser possível. Por que não pode ser possível? Né? Enfim, continuando. Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuís, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso sobrenatural. Então, os materialistas eles poderiam até... é provável, pode haver um fluido, mas por que tem que ter um espírito atrás desse fluido? Essa é a ideia, quer dizer, aquela coisa da não, o espírito não existe. Não existe ponto final. Pode existir um fluido que eu desconheça, mas espírito não. Far-se a mistério aqui é uma demonstração completa que, no entanto, estaria deslocada e, ao demais, constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Aquilo que a gente já viu. Nada não produz nada. Se algo... você conhece o autor pela obra. Se a obra é o resultado de algo inteligente, claro que o autor daquela obra tem que ser inteligente, né? E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhes ser exterior. Então, aqueles fenômenos, ficou demonstrado que não eram os assistentes. Se não eram os assistentes, era algo exterior, que fazia, que ajudava naqueles fenômenos. Pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Isso é lógico. Eu tinha um fenômeno das mesas girantes. Opa, não é embuste. Se não é embuste, o que é? É um fluido. Mas esse fluido, alguém está exercendo uma ação sobre ele. Se não são os assistentes, é um ser invisível que está manipulando esse tal fluido, para que a coisa seja possível. Você tem uma explicação racional, uma explicação lógica, científica, não é um achismo. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal, expôs o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Então, o Espiritismo ele vem através da observação, quer dizer, uma ciência séria, rigorosa, que através da observação eles foram demonstrando a possibilidade da comunicação e do espírito, da atuação do espírito agir sobre a matéria por causa da natureza do invólucro, desses espíritos,
um envoltório etéreo, né, que eles ficam, mas que ainda continuam a interagir com a matéria, porque é matéria, né? Naquela época, né, a ciência não tinha as ferramentas que temos hoje, né? Hoje você tem as experiências de quase morte que, né, já demonstram, né, que existe algo além da matéria, né? Do caso famoso de um cirurgião, de um neurocientista, né, professor de Harvard, sei lá, com a faculdade, esqueci também o nome do médico, mas enfim, ele é um neurocientista e teve um problema, teve uma experiência de quase morte. E durante esse tempo, né, vários exames foram feitos, né, todos os exames mais modernos, né, que nós temos aí, atestaram que o cérebro dele tinha parado, tomografia, enfim, fizeram de tudo, né, por aquele médico e, enfim, chegaram à conclusão de que ele estava morto. Só que ele teve uma experiência de quase morte. Ele via, né, o que eles falavam, via as reuniões que foram feitas longe dali, e voltou e falou, pô, ele tinha consciência, né, de tudo aquilo. Então, como que a ciência explica que um cérebro que eles achavam, né, que era o pensamento em si, era a sede do pensamento, acabava o cérebro, acabava também o pensamento, né? Como é que eles explicam isso? Então, a primeira conclusão que esse médico chegou foi que o pensamento ele independe da matéria, ele independe do corpo, independe do cérebro. Então, ele tem uma continuidade, ele independe da matéria, né? E aí, enfim, hoje em dia você tem um material que naquela época era impossível de ter. Então, a necessidade, né, das demonstrações, dos fenômenos, né, justamente porque acompanhava, né, o que se tinha naquela época. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar esta causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensem em poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos, então será possível discutir o mérito de cada uma. Então, eles só negam, mas não tem uma outra teoria, né, para o que seriam essas manifestações inteligentes. Continuando, para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural, e para eles maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria um tecido de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem-no baixinho, e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças para que se tornem ajuizados. Então, os pensadores, né, os cientistas, eles não concordam, né, com as religiões tradicionais, mas eles também não falam isso abertamente, né? No íntimo, ali, conversando entre eles, falam, não, isso aí é o ópio do povo. O povo realmente precisa ser contido, precisa ter uma crença, né? Ora, uma de duas, ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso facto, quer dizer, por isso mesmo, a existência da alma. Sondai, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem, a de uma pretensa filosofia racional, lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma. São, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, eles não podem, evidentemente, admitir os efeitos, né? Então, para eles, aquilo não existe, aquilo é embuste. Enfim. Daí, entre eles, uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar lisamente do espiritismo.
visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo que não seja material. É muito difícil, né? Conversar, se eu nego, né, tudo que não seja matéria, fica muito complicado. Quanto a nós, dar-se-á aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma? Dar-se-á sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Quem o supuser demonstrará bem minguado o conhecimento do Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele admite, não é, o mundo espiritual, mas nem tudo, não é? Que seja maravilhoso, o Espiritismo, dito por maravilhoso, o Espiritismo vai atestar, né? Nós vamos acreditar. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto, o de que menos cuidam, e da necessidade de conhecer aquilo de que falam. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o Espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação essa sentença, né? Então, fica complicado. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint Médard, dos fanáticos de Cevenas ou das religiões de Ludum, chegaram à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do Espiritismo. Então, claro que sempre ocorreram, né, embustes, né, crendices. Naquela época ele cita aí alguns casos, né, de que foram realmente, que eram embustes, que eram crendices, aberrações, mas o Espiritismo não está de acordo com isso, né? E só porque aconteceu isso, então, isso é o Espiritismo, né? Então, eu só por uma questão de curiosidade, eu fui ver alguma coisa, né? A gente não tem muito tempo também, né? E eu vi esses convulsionários de Saint Médard que eu achei muito interessante. E que é o seguinte, existia um pároco, né? Um diácono lá de Paris, François Paris, ele faleceu, ele fazia algumas coisas boas para a sociedade, o irmão, depois que ele morreu, mandou erigir um túmulo para ele, e as pessoas começaram a visitar e falar que tinham milagres, que ele realizava milagres. E começaram a visitar muito esse túmulo, e aí as pessoas tinham convulsões e fatos insólitos começaram a ocorrer, né? Entre esses fenômenos estranhos, né, apresentados, citam-se faculdade de resistir a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados, a de falar línguas ignoradas ou por eles esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre a graça, sobre os males da igreja, sobre o fim do mundo, etc. A faculdade de ler o pensamento. Postos em contato com os doentes, experimentavam as dores exatamente nos mesmos lugares onde as pessoas que os consultavam sentiam. Nada era mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobrevir ao curso de suas doenças. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou ao ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, de lhes fazer sofrerem todos os detalhes da paixão de Cristo. Essas vítimas, o fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam, né, as terríveis torturas. Enfim, a gente vê isso até hoje, né? Mas, enfim, a autoridade acaba por fechar, né, esse cemitério, porque chegou num ponto, né? Só que o Espiritismo, ele dá explicação sobre esses fenômenos, né? Uma explicação racional, que aquilo ali se tratava de sonambulismo e magnetismo. Na realidade, você tinha ali magnetizados e magnetizadores. Você tem hoje, lá nas Filipinas, em alguns lugares aí, pessoas que se açoitam, né? Pessoas que se deixam crucificar. Enfim, isso não é o Espiritismo, isso é um fenômeno, né?
Mas aí que o Espiritismo também, por conseguinte, explica, né? Não tem nada a ver com o Espiritismo, com a doutrina que os Espíritos revelaram. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel poderia arrogar-se com o direito de julgar Rossini, e um pintamonos, né, que seria um pintor medíocre, o de censurar Rafael. Então é preciso ter conhecimento de causa. Você não pode simplesmente sair negando, né, falando sobre o Espiritismo, se você não conhece a fundo, né, o Espiritismo, ou qualquer outro assunto. Você tem que conhecer para falar. Você não pode ser um crítico de cinema se você não assiste filme, se você não estudou para aquilo. Continuando. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças, que constituem a superstição propriamente dita. Então, não são todos os fatos, né, que o Espiritismo aceita e atesta e apoia. Né? Tem muita crendice, tem muita superstição, tem muito embuste, né, que o Espiritismo não se coloca a favor, evidentemente. É exato que no que ele admite há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso ou por outra da superstição. Seja, mais ou menos discutir apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, não há que dizer e pregais em vão. Atendo-vos ao que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo que atende com as mais graves, que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Então, o Espiritismo é muito profundo. Né? Para você conhecê-lo, você tem que estudar muito. Né? É uma ciência, é uma filosofia, não é uma crendice, né, baseada em fatos sobrenaturais que o Espiritismo apregoa, muito pelo contrário. Então você tem que ter estudo, você tem que conhecer. Tá? Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o Espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas meses e anos, para lhe sondar todos os arcanos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou divertimento. Dirão eles, com certeza, que não lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos todo o tempo que reclamam. Está bem, nada a isso os constrange, mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se mete a discorrer sobre ela, e ainda menos a julgá-la, se não quiser que eu a coime de leviano. Né? Você precisa ter conhecimento de causa. Falar, não tenho tempo para estudar, mas quero meter o pau? Não dá, né? Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Resumimos nas proposições seguintes o que havemos expendido. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais,
no sentido vulgar dessas palavras. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais, porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em número das crenças supersticiosas. Se bem reconheço um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo de modo algum dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova da ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia, que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. O Espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos augures, que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer, e realmente, né? Então você nega, mas você não tem nenhuma teoria sobre esses fatos. Né? O Espiritismo tem ali uma teoria, tem os fatos comprobatórios, mas vão ficar só na teoria. Mas você não consegue me apresentar nada que tenha mais lógica do que, né, as proposições espíritas. Aí fica o que ele fala, né? Tal crítico ainda está por aparecer. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, esta palavra se afastou do seu sentido originário e hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Então, esse termo milagre, ele era designado não para, né, o que hoje nós entendemos, né, sobrenatural, maravilhoso, mas milagre significava uma coisa extraordinária, uma coisa admirável de se ver. Tal com efeito a sua acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora, é ela aplicada a coisas vulgares, que nos surpreendem e cuja causa se desconhece. De nenhuma forma entra em nossas cogitações indagar se Deus há julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter têm de miraculosos, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. Então o Espiritismo ele demonstra, através de uma linha lógica, de um raciocínio lógico, né, que não há nada de sobrenatural, de maravilhoso, que tem um porquê, né, de todos esses fenômenos ocorrerem. E isso não derroga as leis, né, de Deus, porque nós não conhecemos tudo, nós não podemos, né, ninguém pode se arvorar em profundo conhecedor das leis da natureza, das leis de Deus, para dizer que tal fato pode ocorrer ou não. Você tem que ter uma sequência lógica, né, de pensamento, como é o caso dos postulados espíritas, para explicar esses eventos. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito, isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade, por diversas pessoas, não pode ser um milagre, né? O milagre ele tem aquela característica de ser
praticamente único. Agora, se isso aí ocorre várias vezes, por várias pessoas, não pode mais ser considerado um milagre, né? Já que ele é normal, né, entre aspas. Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes. Por isso é que, outrora, os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se entendia, então, que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, queimavam-nos. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Se um homem realmente morto, como dissemos em começo, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, tal homem só aparentemente está morto, se ainda há nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, um fenômeno natural é o que isso será para as pessoas instruídas. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso, e o autor se verá perseguido a pedradas ou venerado conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico em campo de certa natureza um papagaio elétrico e faça por esse meio cair um raio sobre uma árvore, o novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece muito singularmente ter sido um precursor de Franklin, mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos magnetizador algum dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta, e um dos que demonstram de modo mais patente a ação das inteligências ocultas. Então, a escrita direta, né, pneumatografia, é justamente isso, né? Você não tem um médium ali pegando um lápis, escrevendo. O que ele faz, na realidade, é a doação fluídica, né? Mas uma inteligência oculta ali escreve, né? Escreve um pedaço de papel dentro de caixa e de cofre, ou escreve em paredes, enfim, é um fenômeno bem documentado, tem muito material sobre isso. Eu peguei só um caso, né, para o nosso conhecimento, que está lá na Revista Espírita de 1860, que o senhor X, ele pede aí a médium, né, a senhorita Rouet, que, enfim, o ajude nessa empreitada, e eles pedem aí ao espírito conhecido, um deles, né, que era o Shani, uma escrita direta com uma finalidade instrutiva. Ele dobra o papel, bota o lenço dele em cima, a médium segura uma ponta do lenço, ele segura a outra, e depois de algum tempo eles abrem e está lá escrito frases, né? E aí eles repetem a experiência, fazem a mesma coisa, dobram, seguram o lenço. Tem outras coisas escritas, uma frase escrita em inglês, uma cruz em vermelho. O espírito explica, né, que ele escreveu em inglês justamente para reforçar, porque a médium não conhecia inglês, né, manda uma mensagem assim de Deus, de Jesus, falando de Deus, de Jesus, enfim, que era uma mensagem de cunho religioso para as pessoas, né? A cruz representava ele em vermelho, porque representava a fé. E o Sr. Rouet, ele pede à médium, né, que ela sirva de médium novamente para uma psicografia, porque ele precisa fazer algumas perguntas, e aí vai perguntando, e o espírito vai respondendo, né? Que respondeu em inglês, porque a médium não falava inglês, ele quis dar uma prova, né, a mais de que o pensamento era estranho à manifestação. Enfim, ele fez isso espontaneamente, né? O espírito, ele pediu uma escrita, o senhor X pediu uma escrita direta, mas não disse de que maneira. O espírito resolveu dar, né, atender, né, o seu pedido, mas fez espontaneamente, plenamente de acordo com a sua vontade, a vontade do espírito, né?
E aí o Kardec vai e esclarece, né, que os fenômenos eles jamais estão à nossa disposição de uma maneira certa, e ninguém poderia garantir a sua obtenção à vontade num dado momento. Isso aí depende, né, muito da finalidade, né, do objetivo, e se o espírito está à disposição ou não. Né? Não é assim, você sai fazendo manifestações, elas saem acontecendo ao bel prazer. Né? Aí ele ainda cita aqui, né, que a produção simultânea de sinais em caracteres de cores diferentes é um fato extremamente curioso, mas não é mais sobrenatural do que todos os outros. Né? Enfim, vasta literatura aí sobre a escrita direta. Quem quiser, né, que se interessar, pode fazer uma pesquisa aí rápida que vai encontrar vários casos super interessantes. Mas da circunstância de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não se segue que seja mais miraculoso do que qualquer dos outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque estes seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante, assim sobre o mundo material como sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo nos dá a explicação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de toda explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou mais acertadamente, de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecessem os efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerada a superstição. Então, os fenômenos espíritas, né, de mediunidade sempre ocorreram, né, desde que o mundo é mundo, desde que o homem habita este planeta que esses fenômenos ocorrem. Conhecida ela, desaparece o maravilhoso. Os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque, fazendo que uma mesa se mova, ou que os mortos escrevam, os espíritos não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida a um moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio desta ciência, realizar milagres, seria ou ignorante do assunto ou embusteiro. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. De todos os fatos considerados prodigiosos, fazem objetos de sua zombaria. Então, os sérios, né, aqueles que analisam com seriedade, se eles não conhecem, né, se eles não compreendem, se eles não conseguem compreender, eles não aceitam. Agora, desde que se compreendam, né, desde que sejam sérios mesmo e se dediquem a meditar, a estudar, né, sem problemas. Pois que a religião conta grande número de fatos desse gênero, não creem na religião, e daí a incredulidade absoluta, o passo é curto. Explicando a maior parte deles, o Espiritismo lhes assina uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculosos, não deixam, contudo, de ser extraordinários. E Deus não fica sendo menor, nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. Então o Espiritismo, na realidade, ele vem fortalecer, não é as religiões, ele vem fortalecer a ideia de Deus, da continuidade da vida e não enfraquecê-la, né? Porque ele explica, né? E ele não vem diminuir Deus, muito pelo contrário, né? Ao comprovar que ele não, assim, comprovar racionalmente que Deus não derrogaria suas leis, ele não diminui, muito pelo contrário, né? Aí ele demonstra maior sabedoria até, né? Quer dizer, eu sou todo criador poderoso, né? Que criou tudo. Aí eu criei uma coisa, mas lá na frente eu vou e mudo aquilo. Se eu sou mesmo poderoso, eu já vou criar um modelinho que eu não preciso mexer, cara. Já está tudo certinho, está tudo azeitado. Para que eu vou criar alguma coisa que lá na frente eu vou ter que cuidar? Então não seria tão perfeito, né? A ponto de ser Deus. De quantas graçolas não foi objeto o fato de São Cupertino de se erguer nos ares? Ora,
A suspensão etérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. Fomos dele pessoalmente testemunha ocular, e o Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Então, esse São Cupertino, ele tinha essa capacidade de levitação. Isso foi testemunhado por várias pessoas na época, né? E o próprio Kardec diz que eles já presenciaram, né? Em ocasiões, outras pessoas que fazem a mesma coisa, que no Brasil tinha o Peixotinho que fazia isso, né? E, enfim, são os fenômenos, né, naturais que o Espiritismo explica. Entre os deste gênero, devem figurar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero, nada tem para nós de insólito. Então foi a aparição, né, da Virgem Maria, conforme ocorreu em Fátima, só que foi em Salete, né? Salete é a localidade. A história de Nossa Senhora de La Salette surgiu na França no século XIX. A Virgem apareceu a 2 pastorinhos, Melanie e Maximino, na pequena vila de La Salette, na diocese de Grenoble. A Virgem Maria apareceu vestida como as mulheres camponesas da região. Trazia em sua cabeça um diadema muito brilhante. Além disso, carregava uma pesada corrente sobre os ombros e outra mais leve com um crucifixo, um martelo e uma espécie de alicate. Ela tinha uma fisionomia muito triste, chorava e dirigiu aos jovens mensagens de alerta. Nas mensagens recomendava a conversão e a submissão à vontade de Deus, o respeito aos preceitos da sua lei. Recomendava também mais religiosidade, mais dedicação à oração e à espiritualidade pessoal. Chegou a fazer uma profecia ameaçadora aos que blasfemavam contra seu filho Jesus. Depois ela orientou os pastorinhos que contassem ao povo daquela região o que ela havia falado. Pediu que fosse construída uma igreja e que fundassem uma congregação. A própria Virgem Maria, ela mesma ditou os fundamentos e as regras. Então, uma aparição conforme ocorreu em Fátima e em outros lugares também, né? Certamente não podemos afirmar que o fato se deu, porque não temos disso prova material, mas consideramos-lo possível, atendendo ao que conhecemos milhares de outros análogos recentemente ocorridos. Então, eles não podem atestar porque eles não estavam lá, né? Então eles não têm nenhuma prova que realmente isso aconteceu. Mas eles já viram outros fatos e eles podem atestar, né, a possibilidade de ter ocorrido realmente, de ter isso ser possível. Damos-lhes crédito não só porque lhes verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria que adiante expomos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou na Salete, outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Quanto ao mais, escapa à nossa competência. A esse respeito, cada um está no direito de manter suas convicções, nada tendo o Espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Desde que alguns dos que passavam por miraculosos encontram assim explicação lógica, o motivo é este bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhe parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século em que ninguém se contenta com palavras constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Naquela época não se contentava, imagina hoje, né? Então, hoje em dia, você tem que realmente demonstrar. Né? Você não basta simplesmente falar, fé cega. Isso não cabe mais, não cabia naquela época, não cabe mais nos dias atuais. Você tem que explicar. Né?
Nós vivemos num mundo onde a informação ela para todos, né? Então, você hoje em dia, você não pode falar, não, eu não tinha como saber, eu não tenho dinheiro para comprar um jornal. Hoje em dia todo mundo praticamente aí tem um celular e as notícias elas correm soltas, né? Então, você tem essa informação, né? E tendo essa informação, você tem o conhecimento, né? Naquela época, realmente, eles não tinham, né, as ferramentas que nós temos hoje, e daí, né, tanta dificuldade, tantas barreiras que foram encontradas. Daí ao vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médio escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. E é verdade, né? Os fenômenos espíritas, eles chamam a atenção, mas eles não convencem, né? O que convence e realmente se faz algo duradouro é quando você estuda, quando o teu raciocínio ele fecha aquela lógica e as suas questões elas são respondidas, né? Os fatos eles ocorrem, aí você pode dar milhares de explicações, aquilo ali foi uma alucinação, aquilo ali realmente teve uma mágica, ou enfim, foi a mente poderosa de alguém, não é? Agora, quando você assimila, não é, realmente um conhecimento, e aquilo faz lógica, aquilo faz todo sentido, dificilmente você vai, enfim, jogar, não é, essa conquista fora, porque aquilo realmente penetrou, não é, no teu íntimo, penetrou no teu ser e faz parte, portanto, das tuas convicções daqui para frente. Então é isso, meus irmãos. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos nos preparar aí para a próxima etapa, né, que dizem respeito aos trabalhos, né, desta casa de luz e caridade. Que a luz, a paz, o amor do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.